bate-papo diferente, que vai fazer a orquestra do todo seu soar como nunca. Que antes do break comercial, eu falava da nossa diva Maria Callas, emendei com o mestre da gastronomia, porque afinal a diva da voz mais potente do século XX adorava criar receitas que soavam como música aos ouvidos alheios, inclusive aos meus. Então vamos continuar com a experiência do crítico musical do Estadão, João Luiz Sampaio. Mais uma vez, obrigado, Luiz, por estar conosco hoje, viu? Bom, retomando o nosso papo. Callas foi considerada a maior celebridade operística do século XX e a maior soprano de todos os tempos. Há controvérsias, mas foi considerada. Não se sabe ao certo o seu começo de carreira, você afirma isso. Como assim? Na verdade, a Callas começa a estudar música com 3, 4 anos, começa a estudar piano, motivada pela mãe, né? A mãe, ela tinha uma irmã, né? A Callas tinha uma irmã, chamava-se Jack, que era muito bonita e muito, enfim, desenvolta. E a mãe falava, bom, ela não vai ter problema nenhum para arranjar um bom marido, casar e tudo. Agora a Callas não, ela era muito tímida, gordinha, muito fechada. E a mãe, então, que futuro ela vai ter? Então, ela coloca, né, a Callas na música, primeiro estudando piano, depois estudando canto, e vai ser ela que vai nesse começo, né, de carreira, quando a Callas já está com 10, 11 anos e ela percebe que realmente há um talento muito grande ali, que vai incentivar, enfim, vai conduzir os primeiros momentos dessa carreira. Você vê que coisa, né? A Camilinha, que eu sou amigo da família e tudo, nós chamamos de sobrinha e tudo, a Camila Tittinger, também começou a estudar menininha, canto lírico, por causa da mãe, que também é ligado à música erudita, né? Só que ela não precisava tão bonitinha do jeito que ela é, né? Agora, eu vou dizer, pessoalmente, como amante de música operística, eu acho que ela tinha uma amplitude fora do comum. Porque todo mundo fala dela como soprano, mas ela ia de mezzo-soprano o soprano coloratura. Quer dizer, era uma maluquice isso, né? O que permitia a interpretação de papéis os mais variados, que os caras escreviam qualquer coisa e você se vira para cantar. Exatamente. Bom, quais as características mais marcantes que você imagina pertencerem à dona Maria Callas? Eu acho que essa amplitude é com certeza uma das grandes marcas dela, né? A gente, na ópera, você tem vários tipos de vozes, né? E o compositor escolhe, de acordo com a personagem, as características da personagem, que tipo de voz é o mais indicado. No caso da Callas, na verdade, ela cantava todos os tipos de vozes, né? Então, ela não se pautava por isso, né? Se a voz dela se encaixava necessariamente ou não no papel. Ela estava mais preocupada com a expressão, né? Era com a dramaticidade. Então, de alguma maneira, acho que a gente pode dizer que ela cantava todos os papéis do jeito dela, né? Então ela estava mais preocupada em mostrar o que ela sentia daquele papel, o que ela podia a partir dali mostrar para o público. Foi muito criticada por isso, muitas vezes, não apenas pelos críticos, mas também por colegas, amigos, enfim, que diziam a ela que aquilo era uma responsabilidade, né? Cantar todos aqueles papéis. Mas era uma escolha dela e eu acho que talvez se ela não tivesse feito isso, não teria sido a Callas, né? Agora, por outro lado, também essa amplitude, enfim, essa decisão dela de cantar todos esses grandes papéis, inclusive os mais pesados, desde o começo da carreira, também ajuda a explicar um pouquinho porque a carreira dela durou tão pouco tempo, né, na verdade. É curto, né? Porque, enfim, depois de 10, 15 anos a voz já começou a se desgastar muito, né? Eu vou dizer, tem umas coisas dela, tem a discografia dela quase toda, mas tem um negócio, né? Acho que foi a melhor Turandot da história, né? Sim. Tem umas coisas que só ela, né? Pois é difícil a gente pensar, foi a maior Turandot da história, mas talvez também tenha sido a maior Tosca. Enfim, a maior Tosca também, então, a Norma, é muito difícil, né? Eu acho que essa é uma... eu não consigo pensar num papel que ela tenha feito que você diga, não, aqui ela não, isso não. Mas tem a melhor tinha um dueto operístico maravilhoso, né, que era o Mário Del Mônaco e a Tebaldi, Renato Tebaldi, gostava muito. Mas tem umas coisas que ninguém consegue, só ela mesmo, né? Agora, além de toda esta competência, ela se tornou uma figura extremamente pública, que era uma superstar, a verdade é essa, coisa raríssima com quem trabalha com esse tipo de atividade erudita, mas era mais pelo temperamento forte dela, que a gente sabe, e essa coisa de
perfeição, ela buscava um perfeccionismo sempre, desavenças com colegas de profissão. Como é que foi essa fase? Acho que isso é uma característica que acompanha ela desde muito pequena. Quando você conhece a história dela, desde a infância ela tem uma opinião muito forte sobre as coisas, ainda que a mãe a oriente e a guie, você vê que a opinião dela é sempre colocada de uma maneira muito forte, né? Mesmo quando ela resolve sair da Grécia, né, ela nasceu nos Estados Unidos, aí ela vai para a Grécia, termina de estudar lá, e quando resolve sair da Grécia sozinha, com $100 no bolso, ela fala, vou estudar fora. Todo mundo fala para ela, vai para a Itália. Ela fala, não, eu vou para os Estados Unidos. E a professora dela, então, não, mas o futuro está na Itália. Ela, não, eu quero para os Estados Unidos porque eu sinto que eu tenho que ir para os Estados Unidos, né? Quando ela chega nos Estados Unidos, ela bate de porta em porta de agentes, empresários, teatros, não consegue, demora muito para conseguir uma posição, enfim, um contrato. E quando ela consegue, quando o diretor do Metropolitan Opera, que era a principal casa de ópera dos Estados Unidos, ainda hoje, chega para ela e fala, tá bom, eu gostei de você, eu vou te oferecer então 2 papéis. E ela olha e fala, não, eu não estou pronta ainda para fazer esses 2 papéis. Quer dizer, eu canto eles, mas eu acho que para fazer a minha estreia tem que ser outros papéis. E ela recusa o contrato, quer dizer, ela nunca tinha assinado um contrato com nenhuma ópera tão importante quanto o Metropolitan, mas a opinião forte fez com que ela não. Minha intuição disse que eu não vou, que é para eu não aceitar, e não aceita, e ninguém entende, né? E isso vai acompanhar ao longo da carreira, enfim, ela vai se desentender com diretores de teatro, com outros colegas, sempre porque segue essa intuição, resolve que não tem que fazer, então não vai fazer. E claro, tem também as rixas, né, com as outras sopranos, enfim, que eram, enfim, a marca registrada, né, e a principal delas, com certeza, é a Renata Tebaldi, que era talvez a grande soprano italiana da época, e as duas tinham um repertório parecido, cantavam os mesmos papéis, então enfim, esse desentendimento entre elas ficou muito famoso. Inclusive, há quem diga que a briga começou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Conta essa história. No Teatro Municipal do Rio, as duas vieram com a Companhia do Scala, de Milão, que na época vinha muito para a América Latina. Né? Eles iam, na verdade, o destino era Buenos Aires, mas acabavam parando no Rio. Meu pai me conta isso. Pois é, e aí paravam no Rio, e aí elas se revezavam cantando a Traviata. E aí o que se conta é que em algum momento o diretor do teatro, o empresário que tinha contratado a companhia, resolveu tirar uma das restas dela e dar para a Tebaldi. E aí ela ficou furiosa. E teria ido, então, a lenda que se conta é que ela teria entrado na sala do diretor, do empresário, e pegado um objeto e atirado nele. Ele se afastou e marcou na parede, e aqui, durante algum tempo o pessoal dizia, a marquinha ainda está lá na parede, mas eu não conheço ninguém que tenha visto de fato a marquinha, mas enfim, houve esse episódio aqui no Brasil. A Tebaldi dizia da Carla o seguinte, que a diferença entre elas é que a Tebaldi tinha um coração, né? E a Carla respondia dizendo, não, a diferença entre a gente é basicamente a mesma diferença do champanhe e da Coca-Cola. A Carla seria o champanhe e a Tebaldi a Coca-Cola. Agora, na biografia da Tebaldi, né, quando a Tebaldi conta essas histórias, ela diz que havia um pouco de exagero, né, que ela em alguns momentos chegou até inclusive a elogiar a Callas, é que ninguém prestava atenção quando ela elogiava porque não interessava, era mais interessante quando ela falava mal. Claro. Né? Mas enfim, a Callas realmente, quando você lê relatos de cantores que tiveram com ela, todos eles falam que ela era muito fechada, ela era uma pessoa muito perfeccionista, que nunca se atrasava para o ensaio, nunca reclamava de ensaiar demais, mas com quem era muito difícil se manter uma relação, né? Mas ao mesmo tempo, existe um cantor, chama-se George London, um grande barítono, que cantou muito com ela, impecável. E ele conta que quando falaram para ele que ele ia fazer uma tosca com a Callas, que ele ficou desesperado. Ele falou, meu Deus, né? Todo mundo fala dessa mulher temperamental, como é que vai ser? E antes do espetáculo ele resolveu ir até o camarim dela e cumprimentá-la e desejar boa sorte. E ele falou que ficou muito impressionado porque ele fez isso e ela ficou tão emocionada com aquele gesto simples dele que começou a chorar, né? Então isso mostra o quanto era difícil para ela também lidar com essa dificuldade que ela tinha de se relacionar com as pessoas, enfim. No fundo ela era uma pessoa muito solitária, eu acho. E essa timidez, que de certa forma remete a uma solidão que você não elege, mas que acontece na sua vida, talvez
possa ter de fato esse tipo de comprometimento. Eu vou até dizer a você porque quem trabalha com emoção e que é comparado a produto, ou chamado de produto, né? Eu posso falar, obrigado, querido, obrigado. Eu posso, inclusive, falar até sem pudor nenhum, porque trabalho com isso, trabalho com televisão, com música, trabalhei a vida inteira e sempre fui tratado como produto. Então, aquela história assim, olha, eu estou despachando ele aqui, pega ele aí, deve chegar no voo tal. Você é uma mercadoria, você é Aí, de repente, um gestinho deste tamanho faz com que você se humanize, de repente. Talvez tenha sido a Carla, não sei, fiz um parênteses, talvez, porque tenha um ofício próximo do dela. Agora, há quem diga também que nessa história a habilidade dela imprimir o que a gente chama de cor na voz expressava diferentes emoções, porque o texto de cada craque desse aí, já falamos de Puccini, falamos de tanta gente, normalmente ele pede emoções diversas. Como é que era isso na vida dela? Eu acho que todos os relatos que a gente tem de pessoas que trabalharam com ela dão conta disso, de que ela era obcecada com o estudo, com a preparação, e que ela não descansava enquanto ela não conseguia encontrar a maneira, enfim, que ela considerasse o ideal para fazer determinado papel. Então, e isso levou, obviamente, a um conhecimento que ela tinha da própria voz e das próprias possibilidades expressivas dela. Então, você percebe nas gravações dela esse cuidado muito grande por meio desses coloridos, né, dessa riqueza de coloridos que a voz dela tinha. A voz dela não era uma voz bonita, né, o timbre dela não era um timbre bonito. Nesse sentido, da Teobaldi era muito mais agradável de se ouvir. Exato. Agora, a maneira como ela usava a voz dela, a maneira como ela explorava tudo que a voz dela tinha, isso fazia dela realmente sem igual. Você estava falando, João, estou esperando que você prove o salmão do alto, porque está ali. Com certeza. Você mesmo colocou essa história, de que no final dos anos 50 a voz dela apresentou pequeninos sinais de declínio e ela começou a limitar a carreira dela a grandes noites de gala, como a gente viu agora há pouco, em vídeos que nós ilustramos aqui a nossa conversa, Como é que foi essa fase, hein? Há um momento em que ela começa a se cansar um pouco dessa rotina de apresentações. Ao mesmo tempo, acho que como você falou, essa questão do produto, né, a marca Callas virou um problema para ela, né? Porque a expectativa em torno das apresentações dela eram sempre muito grandes e não se permitia a ela nenhum tipo de o mínimo deslize. Deslize, né? Há um episódio em que ela vai cantar na Ópera de Roma, numa récita de abertura de temporada. Então, o presidente italiano, políticos, líderes estavam presentes ao teatro, e ela acorda se sentindo muito mal, muito gripada. Ela fala: não tenho condição de cantar. E o empresário, o diretor do teatro, fala: não, você não tem essa opção, você tem que cantar. O presidente vem assistir a apresentação, políticos, pessoas importantes, enfim, você não pode. Todos vieram assistir Callas. E ela começa a cantar, e no primeiro intervalo ela fala: eu não tenho condição, eu estou desgastando demais a voz, estou me machucando, eu não vou cantar. E o fato de ter feito isso levou a uma polêmica, e ela foi banida da Ópera de Roma durante muito tempo, justamente por causa disso, quer dizer, por essa... Ela era um produto. Porque ela era um produto, né? E ela se cansa um pouco disso. Então ela começa a se afastar, né, aos poucos. E nisso também está ligado, enfim, o fato dela conhecer o Aristóteles Onassis, e que vai ser a grande paixão da vida dela, e vai fazer com que ela também esqueça um pouquinho e deixe um pouco de lado. É verdade que ele foi, de fato, a grande paixão da vida da Callas? Foi. O primeiro casamento dela com o Meneghini, que era um empresário italiano, sim, era um casamento totalmente conveniente, né? Ela, é uma carta dela para a mãe, ela conhece ele em Verona, ele é herdeiro de negócios, enfim, de uma empresa importante em Verona, e ela está com 21, ele já está com 53 anos, e ele começa, enfim, a cortejá-la, e um dia ela escreve para a mãe da seguinte maneira, a mãe que está nos Estados Unidos: eu acho que casar com ele pode ser uma boa ideia. Ele pode cuidar de mim, ele pode cuidar da minha carreira. Não sei, eu fico pensando aqui, eu acho que só tem prós, digamos assim. Então, era um casamento, não que ela não gostasse dele, e ficaram um bom tempo casados, mas eram quase 15 anos casados, mas
não era, enfim, uma paixão, né? Até porque naquele momento a única coisa que interessava ela era a carreira, era ter sucesso e tudo mais, né? Quando ela conhece o Onassis, aí é uma outra história. Aí eu quero pegar, porque o abandono, né, total mesmo dos palcos aconteceu em 65. Isso. E ela teve um desmaio no final da primeira cena do segundo ato de Norma, que nós acabamos de falar do Norma agora há pouco. Uhum. E o companheiro dela, a grande paixão da vida que você falou, o magnata Aristóteles Onassis, contribuiu de alguma forma, né? Eu acho que contribuiu para esse termo de carreira. Você acha ou não? Eu acho que sim, eu acho que em alguma medida, acho que na verdade ali foi uma coincidência de fatores, né? Acho que já havia um cansaço dela com relação a esse mundo da ópera, enfim. Ela já estava percebendo que a voz vinha sendo desgastada, enfim, que já estava bastante desgastada, e isso a deixava insegura, né, no palco, o que para ela era uma sensação muito ruim. E aí, de repente, ela conhece esse homem e começa a sentir, enfim, sensações que ela nunca tivera antes, né? E isso é um impacto muito forte para ela, né? Um impacto, tanto que poucos meses após conhecê-lo, ela já se separa do marido. O Onassis é casado, não larga a esposa nesse primeiro momento, né? Mas é uma paixão muito grande, não apenas, enfim, e muito nova para ela, apesar de já estar com 40 e poucos anos, ela não sabe lidar com aquilo, é uma coisa muito nova, né? E ao mesmo tempo tinha toda uma ligação, a ligação dela com o Onassis também estava ligada ao fato ela criou um paralelo entre a história dos dois também, né? Então ele também era grego, enfim, de origem humilde, venceu sozinho contra todas as adversidades, como ela também teve que fazer. Então, para ele, enfim, ele significava muita coisa para ela e ela se entrega completamente a essa paixão. Você sabe, João, eu fico ouvindo, por exemplo, as pessoas falam, como Jack Onassis, a Jack Kennedy, né? Como é que pode gostar de um cara desse, feio, aparentemente? Eu tinha um amigo que tinha idade do meu pai, já morreu há algum tempo, e que ele teve oportunidade, era um outro grande magnata aqui, e ele conheceu o Onassis. Diz que era um homem absolutamente sedutor. Que qualquer mulher cairia numa cantada dele, né? Sim. Então, com toda certeza foi isso. Agora, a Callas fez um filme, né? Que ela fez Medea, se não me engano? Medea. Tá. Foi em quando? 69? 69. Medea de Pasolini. Pasolini, né? Enfim. Como é que foi essa atuação? É muito importante, porque é o único registro que a gente tem da Callas num papel, enfim, inteiro, né? Fazendo todo o trajeto de uma personagem. A gente tem trechos dela cantando Tosca, cantando Norma, enfim, mas ela cantando um papel inteiro, enfim, esse é o único trecho que a gente tem. Na verdade, a Medea foi uma das grandes personagens dela na ópera, né? A ópera do Cherubini. Foi um dos grandes papéis dela, e o Pasolini, quando resolve filmar os dois lá a história, resolve então convidar ela já está longe dos palcos, e convida ela para participar. E é uma coisa, enfim, é um encontro de dois grandes, né? A Callas adorava trabalhar com grandes diretores, né? Visconti, Zeffirelli, são figuras que tiravam, né, muito dela, que forçavam ela, né, extraíam o que podiam dela, e ela gostava disso, ela gostava desse processo, trabalhar sob pressão. Sob pressão, né? E então é muito intenso ver ela fazendo esse trabalho com o Pasolini, e serve com esse registro, né, esse registro dela, porque, como a gente falou aqui agora há pouco, ela foi uma grande atriz, né? Quando a gente ouve as gravações dela, a gente percebe a expressividade. Sim, mesmo né? no disco, Exatamente, a gente percebe, né, o drama, enfim, a expressividade está tudo ali. Mas ela no palco, esse era o grande, né, era a grande marca dela, e os poucos vídeos que a gente tem, a gente percebe isso. Né? Há um segundo ato da Tosca, em que ela contracena com Tito Gobbi, um grande barítono maravilhoso, e era um dos poucos amigos dela, né, que ela tinha como amigos, né? Ele, inclusive, foi quem fez ela emagrecer, porque ela no começo da carreira era bem gordinha, né? Ela era bem
É gordinha. Como soprano. Pois é, ela era. E em certo momento o Gobi fala para ela: olha, se você emagrecesse um pouco, você não teria problema nenhum no palco, porque ela reclama para ele de falta de mobilidade. Ele fala: então por que você não emagrece? Né? E poucos poderiam dizer isso para ela sem, né, sem ouvir. Pô, imagina você dizer para Maria Callas que ela precisa emagrecer. Pois é. Você acabou de declarar a sua sentença de morte. Exatamente. Né? O Gobi podia dizer isso para ela, era um dos poucos amigos que ela tinha, que ela confiava, e o Gobi disse isso para ela. Né? E então você ensina, né, nesse segundo ato da Tosca, do qual existe o vídeo, é impressionante você ver os dois interagindo e a força dela no palco. Então, de alguma forma, a Medea dá esse presente para a gente, né? Essa possibilidade de ter a Callas em vídeo. Agora, claro que depois de largar o palco e numa situação de tentativa de preenchimento da vida, em 1970 ela dedicou ao ensino da música na Juilliard School, grande referência de escola de música, né? Há rumores, não sei se é mito ou se é verdade, que nem mesmo isso conseguiu ser satisfatório para ela. É correta essa minha visão? É mito? Eu acho que em certa medida é sim, Rony, porque a meditação, porque existe um registro dessas aulas, né? Então você pode ouvir algumas delas, existe o áudio dessas aulas. E você percebe em alguns momentos que ela até ela tem vontade de sair cantando, na hora de explicar alguma coisa para um aluno, e ela não consegue fazer o aluno entender o que ela está querendo dizer, ou a maneira como ela acha que ele deve cantar, né? Você percebe uma certa impotência nela, e isso acho que a incomoda. Mas ao mesmo tempo tem um prazer ali que você percebe de estar ainda junto com a música, né? De fazer parte ainda da música e de ter a música perto dela ainda, né? A gente for pensar, ela viveu a música desde a adolescência, final da infância, até o final da vida, né? Ou até, enfim, 5, 6 anos antes de morrer, 10 anos antes de morrer, quando ela se aposenta. Deve ter sido muito difícil para ela chegar à conclusão de que, bom, eu tenho que parar, eu não posso mais estar no palco, né? Então, acho que essas aulas, de alguma maneira, também permitiram a ela manter esse contato com a música, e você percebe ao ouvir as aulas esse prazer, quer dizer, essa generosidade, quer dizer, em se entregar também naquilo, né? Ela não se entregava só no palco, também na hora de orientar os alunos, também há uma entrega muito clara dela, enfim, ao relembrar histórias, a sugerir maneiras de interpretar e explicar o que a movia como intérprete. Eu acho que a grande lição dela, mais do que questões técnicas, eu acho que era essa capacidade de mostrar como ela criava um papel na cabeça dela. João, existe uma data emblemática que é 11 de novembro de 1974. Isso aconteceu no Japão, nós temos essa informação, você e eu, e foi a última vez que ela de fato subiu a um palco. Como é que foi essa apresentação? No começo dos anos 70, alguns amigos se aproximam dela, empresários com quem ela trabalhou. Quando eu falo alguns amigos, são pouquíssimos, né? Uma jornalista inglesa, a Elsa Maxwell, que era muito próxima dela, o Franco Zeffirelli, que havia dirigido ela, que a conheceu quando ele era assistente do Visconti e depois dirigiu ela também algumas encenações, tentaram convencê-la a voltar, né? A se apresentar, a fazer recitais, enfim. Ela demorou muito para aceitar o convite, mas acabou aceitando, então fez uma pequena turnê, né? De recitais. Esses recitais ela chamou para atuar com ela um outro amigo, que era o Giuseppe Di Stefano, um grande tenor italiano. Maravilhoso. Né? Que também era um desses poucos com que ela sentia muita vontade. E era um momento muito difícil para ela, porque ela, na correspondência dela, você vê que ela se questiona muito se ela teria capacidade de voltar a cantar, né? E ela tem medo de não conseguir. Então ela se cerca de amigos que deem a ela alguma sensação de segurança, né? Então ela faz alguns recitais, e aí quando ela chega no Japão, ela se apresenta, e durante o recital ela começa a sentir que a voz realmente não vai mais. E existe um vídeo de trechos desse recital, e é muito comovente, porque ela canta, ela é ovacionada pela plateia, mas você vê no olhar dela, é como se ela dissesse assim com um olhar: eu não mereço esses aplausos, eu sei que eu não fiz direito, eu sei que eu não sou mais Maria Callas. E
isso é uma imagem muito forte, né? E você percebe o Di Stefano do lado dela, abraçando ela, segurando a mão dela, enfim, e com todo o carinho, né? Há um momento em que ele a abraça como quem dissesse, calma, tá tudo bem, enfim, mas você vê no olhar dela. Então depois desse concerto ela resolve que não vai mais se apresentar, ela cancela os recitais que faltavam dessa turnê e diz, não, chega, eu agora não canto mais. E 3 anos depois? 3 anos depois ela... Um ataque cardíaco, né? Estava reclusa em Paris. Uhum. Por que essa reclusão toda? Aí eu acho que a questão dessa dificuldade dela em lidar, né, com esse fim da carreira, né, com esse declínio da voz. Quando você conhece a biografia dela, você vê que em todos os momentos é a voz, é cantar que aponta o caminho para ela, né, que resolve alguma questão dela. E quando isso desaparece, obviamente que é algo que com certeza foi muito difícil para ela lidar. Outra coisa também que contribuiu foi o fim da relação dela com o Onassis. Sim. Né? Isso todo mundo fala. Né? Isso ela imaginou que fosse quando ela se separa do marido e quando ele eventualmente se separa da mulher, ela tem quase certeza de que vão ficar juntos, mas ele acaba resolvendo ficar com a Jacqueline Kennedy, né? E isso para ela é um golpe mortal. Então ela acaba indo para a casa dela em Paris e fica esses últimos anos reclusa e recebe pouquíssimas visitas. Dizem que ficava ouvindo as suas antigas gravações. Até que ela tem essa parada cardíaca e morre. De pau para cavaco, gostou do salmão? Muito. Você é insuportável, quer saber? Esse é o nosso querido amigo Elson Silva, que está sempre aqui conosco. Ele assina a cozinha do Coban, que é o restaurante dele, que fica na Alameda dos Arapanés, 397, Moema. E outras filiais também ele tem. Vou passar, inclusive, se você quiser mais informações, o site dele, que é o www.restaurantecoban.com.br ou telefone 5051 7404. João Luiz Sampaio, foi uma alegria ter você hoje aqui. Imagina, muito obrigado, viu? Eu vou dizer, mais uma vez, agradecendo a toda essa equipe de produção, ao meu diretor, Márcio Tavolari, a vocês, minhas filhas todas queridas, esta monumental e impecável operação, muito, muito obrigado. Porque, olha, ter um programa desse como o de hoje, socorro. Que bom, nem tudo está perdido. Obrigado, querido. Obrigado. Bonitinha, bonitão, amanhã não tem programa. Mas a gente se vê na segunda-feira. Eu quero que você tenha um lindo fim de semana, uma Páscoa maravilhosa. Pode ter certeza que o João, que o Elcio, que eu, todo mundo aqui, ama você. Obrigado, um beijo, bom fim de semana.